O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltavam, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Espírito Santo, luz divina e iluminada. Podemos sentar um pouquinho, queridos, estimados. Filhos amados, hoje então é esse grande dia de bênçãos, primeiro dia do ano, é aquele dia em que a gente passa em revista tudo o que vivemos no ano que terminou e colocamos diante de Deus os planos, os projetos para o ano novo, aquilo que a gente quer viver, as graças. E a igreja dá para a gente essa grande graça, né? Hoje é Dia Mundial da Paz e é o dia que nós celebramos Nossa Senhora, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, essa grande graça, logo no comecinho do ano, nesse dia de bênçãos. Por isso, filhos queridos, é que a liturgia, ela começa hoje com essa leitura dos números, livro dos números, lá no Antigo Testamento, com um momento de bênção, né? No livro dos números, no capítulo 6, e o Senhor fala com Moisés, pede para Moisés dizer a Arão. Arão é o sumo sacerdote, é o que cuida do culto, que reza e oferece sacrifícios pelo povo e que vai abençoar o povo. Então Deus pede para Moisés dizer a Arão e aos filhos de Arão, os sucessores dele: ao abençoar os filhos de Israel, dizei assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então hoje é esse grande dia de nós pedirmos a bênção de Deus, para estarmos sob essa bênção durante todo o ano, durante todos os dias do ano, caminharmos no Senhor. Salmo 144, 145, 144, no versículo 18 diz assim: o Senhor está próximo de todo aquele que o invoca. Então nós queremos começar, a gente começa o ano invocando o nome santo do Senhor, para não deixar de invocar em nenhum momento, em nenhum instante de todos os dias do ano novo, e viver sob essa bênção de Deus. Deus nos quer abençoar, Deus nos deixa uma fórmula de bênção, Deus quer estar conosco, precisa que nós o invoquemos para que Ele derrame sobre nós a sua bênção. Olha o que Ele diz: assim invocarão o meu nome e eu abençoarei, e eu os abençoarei. Invocarão o meu nome. Então, para que sejamos abençoados, precisamos invocar o nome santo do Senhor. Vamos aprender isso, vamos guardar no coração, na mente, na nossa inteligência, na nossa espiritualidade, para todos os dias invocarmos o nome santo do Senhor e recebermos essa bênção. Quando a gente cantava o salmo, tão belamente cantado, a gente ouvia assim, que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, que sua face resplandeça sobre nós,
que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Vamos viver debaixo dessa graça, dessa bênção, consagrando hoje já, filhos, esse dia, todo ano, para Nossa Senhora. A gente colocou ali sobre o altar a imagem de Nossa Senhora das Graças, para pedir essa grande bênção, a intercessão da Santa Mãezinha de Deus, nesse dia em que a igreja do mundo todo celebra a solenidade da Santa Mãe de Deus. E a gente ouviu esse texto belíssimo na segunda leitura, que é a carta que São Paulo escreve aos Gálatas. Diz assim Paulo, veja como isso é expressivo para a gente: quando se completou o tempo previsto, né, todos os profetas, todos os que vieram antes, anunciando que viria o Salvador, que Deus viria a esse mundo, que o sol nascente viria nos visitar. Então Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei. Que lei? Constituição brasileira? Código do Direito Civil? Código do Direito Penal? Sujeito à lei humana, a lei da natureza humana, a lei que o próprio Deus estabeleceu quando criou todas as coisas. Então ele enviou o seu filho nascido de uma mulher, sujeito à lei. O Filho de Deus veio através de uma mulher, sujeitou-se à lei, sentiu as dores como nós sentimos, sentiu frio, sentiu fome, sentiu calor, machucou o pé, machucou a mão, teve dor de cabeça. Ele estava sujeito à lei em tudo, semelhante a nós, exceto no pecado. Então, na plenitude dos tempos, esse Filho de Deus veio ao mundo por uma mulher, sujeito à lei, a fim de quê? A fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, que somos nós, e para que todos recebessem a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito Santo, que clama Abba Pai. Filhos queridos, a gente ouvir essa palavra de Paulo é fabuloso. O que Paulo escreve é fantástico. Paulo tem didática e espiritualidade. Paulo experimentou o que era ser anticristo e experimentou o momento de conversão. Então ele viveu, por isso ele expressa, ele consegue traduzir aquilo que ele viveu na carne dele e aquilo que ele entende. É fabuloso ler Paulo. A gente cresce com as leituras desse homem. Tanto que está aí 2000 anos, a gente continua lendo os textos, as cartas que ele escreveu. Então Deus envia seu filho sujeito à lei, nasce de uma mulher. Veja, em Maria, Deus se faz homem. Em Maria, Deus assume a condição de filho, para que nós, que somos humanos, recebemos a filiação divina. Deus, o divino, através de Maria, que é humana, o divino se torna humano. Em Maria, aquele que é Deus, aquele que é divino, passa por Maria e assume a nossa condição humana, para fazer de nós que somos humanos, voltarmos à condição divina. Isso é de Deus, só Deus, para traçar um plano assim. Um Deus se reduz, passa por um ser humano Maria, se torna humano, sujeito à lei, para fazer de nós que somos humanos, de novo filhos de Deus. É fantástico, é fabuloso. O Filho se faz servo, para que nós que somos servos, nos tornemos filhos. Não tem palavra para descrever uma coisa dessa. E aí ele ainda envia sobre nós o seu Espírito, para que nós possamos clamar como ele, Abba, Abba, é pai, é paizinho. Os estudiosos da Sagrada Escritura, eles falam que é ipsíssima verbo, ou ipsíssima voz. Essa palavra Abba, ipsíssima, é ela mesma, é a mesma, não tem tradução. Ela falta para a gente recurso linguístico para dar uma tradução. Então esse termo latino, ipsíssima, é a mesma palavra que Jesus se referia ao Pai, a Deus, e nós também. E dá para a gente, o Espírito Santo coloca na gente o Espírito Santo para que nós possamos nos referir a Deus com a mesma palavra que o próprio Cristo se referia. Abba é um paizinho, é um pai de ternura, é um pai universal, é um pai, não falta, não tem,
é incompreensível, mas é a mesma palavra, o mesmo verbo, é a ipsíssima verba, a mesma letra, é o sentimento de nós nos referirmos a esse Deus, e coloca na gente o Espírito Santo, para nos iluminar, para que possamos nos dirigir a Deus dessa mesma forma, e porque logo no começo do ano a gente volta nesse texto, para que a gente caminhe o ano todo debaixo dessa graça, debaixo dessa bênção, debaixo dessa ipsíssima verba, dessa ipsíssima voz, dessa mesma palavra, possamos clamar Abá, Abá Pai, dizer Paizinho do céu, nosso Deus Todo-Poderoso, nos conduz ao longo desse ano, iluminados pelo Espírito, porque o Espírito Santo que nos é dado, para que a gente possa falar com Deus, recorrer a Deus da forma que Jesus recorria, é o Espírito que gera a vida em nós. Maria fala para o Senhor, para o anjo: como acontecerá isso, Senhor, se eu não conheço o homem algum? O Espírito Santo virá sobre ti. José tem medo de assumir Maria. O anjo fala para ele: não temas, José, porque ela concebeu pelo Espírito Santo. Agora o Senhor nos envia, Deus Pai Todo-Poderoso nos envia o Espírito Santo, para que nós também possamos ser essa condição em Cristo, e pelo Espírito nos tornamos também filhos. O Espírito também faz de nós, como fez no ventre de Maria Jesus, faz de nós também filhos e filhas de Deus. Veja, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, para que todos recebessem a filiação adotiva, e Deus enviou ao nosso coração o Espírito Santo, que clamava: Pai, assim já não sois escravos, mas filhos. O que era filho se fez escravo, nós que somos escravos nos tornamos filhos, era o que eu dizia antes. E se és filho, és também herdeiro. Por isso, por graça de Deus, que a gente vive essa grande graça. E aí, filhos queridos, chegamos no texto do Evangelho fantástico de Lucas. Os pastores vão a Belém, encontram Maria e José e o recém-nascido, essa cena aqui do presépio. Os pastores vão a Belém, encontram Maria e José, o recém-nascido, deitado numa manjedoura. Tendo visto, contam o que lhes foi dito sobre o menino, e todos os que ouvem os pastores ficam maravilhados. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Maria guardava todos esses fatos, ela guardava a palavra e meditava sobre elas em seu coração. Então Maria ia guardando tudo o que ela ouviu de Jesus, tudo que o anjo falou, tudo que ela já sabia, tudo das profecias, tudo que os pastores diziam, ela guardava no coração. Significa que ela guardava no coração a palavra, a Escritura, aquilo que era dito sobre o menino. Guardava e meditava. Filhos queridos, se eu, na minha simplicidade, humildade de padre, na minha fragilidade e ignorância, puder dar um conselho para você nesse começo de ano, nesse primeiro dia, é esse: faça como Maria, guarde a palavra no seu coração e medite essa palavra ao longo dos dias desse ano. Nós vamos imaginar, filhos amados, quantas vezes nas dores que ela sentiu, nos medos, ela voltava a palavra, aquilo que ela tinha ouvido de Jesus, como se eu e você, quando voltamos à Bíblia, para poder ter força para avançar, para entender que a espada de dor estava transpassando o seu coração, mas isso já era uma profecia, para entender que ela precisava carregar a cruz dela de cada dia, para entender que ela podia recorrer todos os dias ao seu próprio Filho Jesus, para entender que o papel dela era de intercessora, era de ser ponte. Então, filhos, aprendamos com a humildade dessa mulher, para quem a igreja dedica esse dia e esse título de Mãe de Deus e de Mãe da Igreja, que a gente coloque no coração esse propósito. A gente não precisa, filhos queridos, olha, às vezes é tão frustrante, meus amores, a gente chega assim no começo do ano e a gente traça aquelas metas assim, megalomaníacas para o ano novo, e vamos, tudo que eu não fiz, né? Estou com 30 anos de idade, tudo que eu não fiz nos últimos 30 anos, vou fazer agora. Não,
Vamos assim, passinho por passinho, construindo o nosso castelo, nossa morada no céu. Vamos nos apegando àquilo que é mais difícil, aquelas dificuldades maiores, como a gente rezou no comecinho da missa, nossos pecados que nós não queremos levar para o ano. Vamos deixando aos pouquinhos. Vamos estabelecer metas que nós possamos alcançar. E vamos fazer como a mãezinha que nós celebramos hoje, guardar no coração a palavra, porque ao longo do ano, ao longo dos dias da nossa vida, muitas e muitas vezes seremos alcançados como ela. Teremos que fugir para o Egito, porque querem matar nosso filho. Sentiremos a espada de dor transpassando nosso coração quando vemos o nosso filho sendo condenado, julgado. Sentiremos falta de esperança, né? Quantas vezes, olhando ao nosso redor, vendo situação de violência que a gente vê, blá 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 blá, né? A gente às vezes pensa, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Não, vamos guardar no coração a palavra de Deus. A gente repete um versículozinho, tudo posso naquele que me fortalece. Um versículozinho como nós dissemos aqui, o Senhor está perto de todo aquele que o invoca. Um versículozinho que a gente diz, guardar. Então, deixemos no coração, como Maria deixou. E essa palavra que ela guardou no coração produziu frutos que a sustentaram durante toda a sua missão. Que a gente imite, deixe no nosso coração também essa palavrinha, que a gente possa voltar nela e à luz do Espírito Santo fazer as nossas escolhas, as nossas decisões e assim vivermos no ritmo da fé, no ritmo de Deus, não no ritmo do mundo. O ritmo do mundo é alucinado, o ritmo do mundo é de promessas que jamais serão cumpridas, o ritmo do mundo é do desequilíbrio. Não, vamos rumar no rumo do céu, no rumo de Maria, no rumo de Jesus, no passo a passo, no tempo de Deus, na espera de Deus e na certeza de Deus. Teremos um ano sem problemas? Não. Um ano sem dores? Não. Mas teremos um ano de paz e de alegria, porque quando a gente faz no tempo de Jesus, guarda a palavra no coração, assim como Maria, no meio de todas as tribulações e dores, mas encontra a paz, porque nós estamos no mundo, pero nosotros não somos deste mundo, somos do céu. Que a palavra de Deus, filhos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas.